como acontece, por exemplo, na extração de petróleo, né? Tem o óleo de xisto e tem a extração em grande profundidade, né? Pré-sal, etc. Que tu tem que investir mais na tecnologia para viabilizar o produto. Então, acho que trabalhar com essa questão de viabilizar a tecnologia de manche de produto seria interessante, né? E tem alguma ideia dentro disso na universidade para proporcionar isso? Ou o que seria necessário para possibilitar um laboratório de desmanche, seja químico ou não sei qual outro tipo de desmanche que tem? Nesse sentido, a universidade é um laboratório por si só, né? Ela como um todo. E aí acho que o primeiro passo é mapear quais são as etapas desse processo de reciclagem, de reaproveitamento, de redistribuição. Então, em alguns momentos, vai ser o processo de você não trabalhar com o nível de desmanche ainda, vai ser o processo de você identificar o que funciona e o que não funciona, e dar devido a finalidade para aquilo que funciona poder ser reaproveitado imediatamente. Para aquilo que não funciona mais, você tem que avançar uma etapa e passar talvez para o passo seguinte, seja justamente a relação aí de a gente tentar extrair, né, o que daquele elemento pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado e, eventualmente, envolver a separação. Por exemplo, separar a trilha lá do fio condutor da placa de plástico. E aí envolve o processo químico. Então, entram vários cursos aí, exemplo, os cursos de computação, para, no primeiro momento, identificar o que funciona, o que não funciona e para onde pode ser destinado, para cada finalidade e nível de tecnologia. Num segundo momento, a parte do desmanche ou, eventualmente, a separação envolve um processo químico, entre a parte da engenharia química, e a gestão do processo como um todo, né? Então, cursos da área de gestão do processo, uma engenharia de produção para fazer o correto mapeamento dessas etapas e as devidas partes envolvidas. E, em algum momento, vai chegar na hora de fazer o descarte, e aí dar o destino correto para onde pode ser que seja justamente o melhor local, a melhor entidade que possa fazer eventualmente um outro aproveitamento. Então, a universidade é um laboratório aberto para se pensar nessas questões. Hoje, pelo menos eu não me recordo, a gente não tem nenhum laboratório específico para tratar dessas questões aqui na Univale. Mas existem laboratórios que, de forma muito particular e isolada, trabalham com uma ou outra parte. Até o professor Emerson estava comentando um pouco antes da nossa conversa sobre os nossos monitores, como os monitor do laboratório de robótica, que trabalha com essa parte de microeletrônica mais física e reaproveitamento, que ele tem uma necessidade de construir um elemento lá que faça uma operação automatizada e ele vai precisar de diferentes componentes. Se ele não tem o componente no momento, será que existe algum dispositivo que tenha aquele componente que possa fazer justamente esse desmonta daqui e monta lá? Então, acho que a gente possui pessoas com expertise para tal, mas elas não estão ainda trabalhando sinergicamente para essa finalidade. Já estão dentro de um processo. Isso. São processos isolados, né? Alguns desses processos de forma isolada que podem sim, né, se conectarem, né? E possibilidades a gente tem várias também, né? Não só a gente ficar aqui, mas também a gente levar isso para a comunidade, né? Então, a gente pensa na questão do novo currículo do ensino médio, onde eles têm disciplinas na área de eletrônica, de robótica, né? E a gente sabe que isso não é algo que é acessível para todo mundo ainda, né? Algumas comunidades ainda têm uma certa carência de ter acesso a isso. E a gente pode utilizar esses elementos também nesses lugares para permitir que isso seja mais amplo, né? Não só de um grupo, mas ser ampliado, né? Democratizado. Exatamente. Eu acho que um dos papéis fundamentais da universidade que ela
faz nas mais diversas áreas é justamente esse, a democratização do ensino, da informação, né, da transformação da sua sociedade ao entorno com base naquilo que existe de repente, mais avançado no que tange ao ensino básico. Colocar na mão de todos os alunos que têm um circuito de educação no ensino fundamental, no ensino médio, essas questões que fogem, talvez, da matemática tradicional, fogem das questões das ciências naturais, por assim dizer, como a geografia, e extrapolam outros campos que previamente não foram necessariamente explorados para esse conhecimento popular, chegar a toda a população, né? Essa democratização acontecer propriamente. E aí, uma das formas da gente tentar levar esse conhecimento para a população em geral é justamente fazer o processo de divulgação, como é o que a gente está conversando aqui. É uma forma que, no passado aí, não tão distante, não era toda pessoa que tinha voz e poderia falar sobre determinados temas. Hoje, a gente tem um campo aberto para as pessoas se manifestarem publicamente e serem reconhecidas por falar dos mais diversos temas abertamente em plataformas digitais. Então, essa democratização que aconteceu no processo de divulgação de informação por mídias sociais, ela tem que acontecer também tratando desses assuntos que são mais emblemáticos ou mais enigmáticos em termos de desvendar quais são as atividades, as tarefas envolvidas nesse processo de aproveitamento de lixo eletrônico. Então, acho que são questões como essas que permeiam a essência da universidade na sua trajetória, na sua caminhada em termos de divulgação de ações de ensino, de pesquisa e de extensão. E a Univale proporcionou a Semana do Meio Ambiente, né? Que divulgou isso. Como é que começou a Semana do Meio Ambiente? Como é que funciona? A gente tem, historicamente, principalmente nos cursos da Escola Politécnica, mais voltados à área ambiental, como a oceanografia, a engenharia ambiental, tradicionalmente, todo ano, ações muito focadas, ações permanentes durante todo o ano, mas ações mais específicas durante a Semana do Meio Ambiente, como a gente já teve no passado, aí, o Univale Limpando o Mundo. E nesse ano, o foco da nossa campanha foi justamente a coleta de resíduos eletrônicos e, me ajuda a recordar, o Emerson, além de eletrônicos, plástico, tampinhas de plástico. Pilhas, baterias. Então, nesse ano a gente teve esse foco aí de coleta de resíduos, foi promovido pela escola. E o que a gente pensa agora em termos de perspectiva para além da Semana do Meio Ambiente? A gente ter isso de forma permanente na universidade, a gente ter como um ponto de coleta de referência para que a população, de forma geral, não só a comunidade acadêmica, mas a população do município possa estar envolvida e lembrar, quando se eu preciso fazer um descarte de um lixo eletrônico, onde que eu vou? A Univale pode ser esse ponto de referência para se chegar em termos de, eu sei que lá eu consigo fazer a destinação correta daquilo que eu preciso. Isso também serve de material, né, para trabalhar. Para outras atividades, sim, correto. Eu entendo que é um tipo de ação que funciona como um agente multiplicador, né? Então, são os nossos alunos discutindo esses temas, né? Quando a gente está aqui agora falando sobre isso, o professor Eduardo comentando, né? Eu comecei a pensar sobre essa questão, né? Então, são os nossos alunos falando sobre isso nas disciplinas, né? de extensão, são nós, né? Professores trabalhando isso nas nossas disciplinas específicas, né? Então, tratando a questão do meio ambiente, tratando o tema de reciclagem, né? Fazendo com que os alunos entendam que toda aquela parte teórica e às vezes até cansativa e estressante para eles, né? Tem uma aplicação muito direta, tá? E que ele pode ser beneficiado por essa aplicação direta, né? E que a sociedade que ele vive pode ser beneficiado por essa aplicação direta daquele conhecimento que ele está adquirindo
aqui no banco da universidade. Então, a gente, assim, cumprindo um papel de agente, que eu falo, toda a comunidade universitária, não estou guardando para mim professor, nem coordenador de curso, mas toda a comunidade universitária, né, trabalhando como agente multiplicador e mudando, né, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se a gente, me correu agora, se a gente parar para pensar também, é um fundamento legal, é um requisito legal a gente tratar a educação ambiental em todos os cursos de graduação. Não só a Univale, mas todas as instituições de ensino do Brasil. Então, essas ações, elas concretizam aquilo que a gente tem como obrigação. Mas é importante que essas ações sejam contínuas, que essa obrigação seja permanente em relação à percepção da comunidade em torno. Que não adianta a gente fazer uma ação isolada na Semana do Meio Ambiente e depois esquecer que tem lixo eletrônico o ano inteiro. Então, começam com pequenas ações pontuais, como essas que a gente está fazendo nesse momento, mas já existe uma perspectiva, por exemplo, neste caso, da gente estender essa ação para ela ser permanente aqui dentro da nossa instituição. Isso. E é inegável, né, o efeito pedagógico de pegar o lixo, reciclar o lixo, levar o lixo, abrir o componente, ver a divisão do componente, dar uma destinação correta, né? Isso tem um efeito pedagógico muito maior do que quando se trabalha dentro de um livro, numa cadeia de produção em imagem, né? Exatamente. É vivenciar, é sentir ali, né? Vivenciar, exatamente, é vivenciar todo o processo. Isso acho que é uma sensibilização que você primeiro internaliza para depois você ser um multiplicador. Então, é de extrema importância a gente colocar na mão dos nossos alunos esse papel de conscientização, partindo deles e expandindo para os colegas, para as comunidades, os entornos, porque, querendo ou não, o pessoal vai comentar na empresa que trabalha que lá na universidade a gente está fazendo uma ação assim, os alunos estão promovendo uma ação assada. Então, acho que a gente parte do processo indutivo, né, que dos indivíduos, né, dos indivíduos nossos do universo acadêmico, a gente vai multiplicando e vai repassando de um para o outro até que a gente chegue atinja aquela população de forma geral como a gente espera atingir. É muito mais que só o conhecimento intelectual ali, né? Ele envolve todas as outras questões mesmo de conscientização, né? O papel dele dentro da sociedade como profissional. Então, é algo bem mais amplo.